Então, a gente teve na aula passada, né, nós falamos da apelação, tá? E só recapitulando, já vou aproveitar aqui para compartilhar a tela. Nós falamos da sessão de julgamento, né? Que a sessão de julgamento é algo que a gente tem uma liturgia, né? Como a gente tinha falado, um passo a passo. Até comentei com vocês que é interessante assistir ao julgamento. A gente tem hoje no YouTube vários tribunais que disponibilizam, né? Especialmente os superiores, né? O STJ tem, mas também, né? Tem alguns tribunais que colocam ali, né, no YouTube ao vivo, depois fica disponível para assistir. E ao menos, né, que a gente vê que é mais fácil de encontrar, até são das turmas de recursos, né, do juizado especial. Qual é o problema na turma de recursos, né, do juizado especial? Que tem um rito mais célere, então às vezes para entender as matérias é mais complicado, né? Até porque eles dispensam o relatório, né? Então uma coisa que o relatório faz a gente entender do que se trata o processo, e eles geralmente apregoam qual é o número do processo, as partes, mas a gente não tem os detalhes, né? Muitas vezes na hora do voto que eles explicam, né? Então, talvez assistir turma de recursos não seja o mais correto. E também, né, na turma de recursos você não tem julgamento de apelação, você tem o recurso inominado, que é muito parecido, né? A ideia mesma, né, da sentença do juizado especial cabe recurso inominado, né? Mas a ideia mesma da apelação é rever todo o processo, etc. Então, bom é você procurar e assistir um de apelação mesmo. Falamos aqui como é a ordem né, como é que acontece o trâmite ali dentro da sessão, né? Mencionei para você sobre os memoriais, né? Até que deixei claro aqui que os memoriais, na verdade, é algo que não vai dentro do processo, é um resumo do processo, das provas a seu favor, do que você tem de mais importante, só para alertar novamente o magistrado, né, sobre uma tese sua. Então, eu sempre recomendo que, embora não esteja no CPC, embora muitas vezes vocês não vão encontrar isso na doutrina, né, para anotar e fazer uso. Tá? Vários ex-alunos que advogam dizem que lembram disso e costumam utilizar, né, os memoriais, que, como eu falei, é né, um resumão que você leva para o desembargador, dá uma conversada com ele ou com a assessoria dele, né? E aí você pelo menos tem uma possibilidade de reverter um voto, ou chamar atenção, né, batalhar um pouco pelo direito do teu cliente. Tá? Dentro da sessão a gente viu que tem o apregoamento do processo, você tem a sustentação oral de 15 minutos para cada recorrente e recorrido, né? As partes podem fazer a sustentação oral. Ficar atento, né? Porque a sustentação oral tem um prazo para isso, né? Para você solicitar a sustentação oral. Outro dia eu estava numa sessão, o advogado tentou justificar que queria se inscrever e eles não aceitaram. Eles disseram, olha, você tem o sistema, no site de publicação já fala como é que tem que fazer a inscrição, até quando que dá para fazer, né? E ele quis fazer no dia da sessão, logo, né, pouco antes de ela ter começado, e na sistemática dos julgamentos virtuais não estavam aceitando. Então, cuidado. É comum, Fornari, ter esse resumo aí dos memoriais dos processos, não? Sim, sim. Claro que depende muito, né, do advogado, mas é bem comum. Se você for ver, né, quando a gente vai conversar às vezes com desembargadores, né, eles nos colocam, a gente eles têm uma pilha de memoriais, né, e a gente vê que mais pessoas passaram por ali entregando, né, e tanto que não é nada, né, às vezes a gente fica naquela de, pô, mas eu tive no escritório e tal, eles não faziam isso. Mas quando você liga para agendar, você explica, oh, eu gostaria só de conversar e distribuir os memoriais, todo o gabinete sabe, né, da existência e diz, ele atende para distribuição de memoriais, né, no dia tal, na quinta-feira de manhã, que é o dia que ele sempre atende advogado. Eles falam quando é que é. Tem alguns desembargadores que não têm horário, você pode agendar no que for achar mais adequado. Ele está aqui sempre no período da tarde, né? Só no dia da sessão que ele não atende. Daí você agenda e vai lá. Então é bem comum. Tá? Você vai ver que é uma prática comum em qualquer tipo de tribunal. É claro que você vê muito mais distribuição de memoriais nos tribunais que têm maior número de processos, né? Como São Paulo, Rio de Janeiro.
Lá eles, inclusive no Rio de Janeiro, que é onde eu advogo bastante também, depois de Santa Catarina, o lugar que eu mais advogo, a gente vê que tem uma resistência, esse é o ruim, né? Porque poucos desembargadores atendem. E claro que você poderia até forçar a barra, dizer, olha, o Estatuto da OAB, né, o CNJ diz que tem que atender o advogado. Mas lá eles têm que negócio, não vai bater de frente, ficar insistindo, porque daí ele pode te ferrar no julgamento. Metido esse advogado, não sei o que, vou julgar contra. Então, para não ter isso, a gente aceita a regra deles, que a maior parte deles, eles pedem para distribuir memoriais e falar com, né, o assessor daquele processo, o assessor que auxiliou ele no voto daquele processo. Então, aí a gente costuma fazer isso, mas é bem comum. Tá? Isso tem bastante. Né? Posso compartilhar depois ali, eu posso até salvar lá na Mediateca o modelo. Né? Quando eu faço a simulação, né, que às vezes quando eu fazia presencialmente em algumas turmas, eu fazia a simulação de um julgamento, uma das pessoas, ou pelo menos, né, alguns alunos eu selecionava para redigir um memorial, até para a gente praticar. Né? Mas eu passo ali para vocês, vocês vão ver, porque como é que eu elaboro, né? Que o foco, a gente vai ser bem sucinto, pontual para aquilo que interessa. Né? Porque muitas vezes você tem, sei lá, umas 8 teses, 5 teses ali que você está levantando, e aí você diz, o que eu quero, que eu acho que eu tenho menos chance, né? O que é mais importante, que eu tenho menos chance, eu vou dar uma batida na tecla, né? Para ver se eu reverto esse julgamento. E aí é legal também, até quando você vai distribuir os memoriais, você sente às vezes a temperatura, né? Tem desembargador que ele né, que não demonstra nenhuma emoção, praticamente o Spock, né, do Jornal das Estrelas, ele fica parado, só ouvindo sim, sim. Você tenta arrancar alguma coisa, da impressão dele não falar nada, e tem outros que não. O trabalhista, quando eu vou conversar com o desembargador trabalhista, é interessante até porque alguns abrem o jogo. Doutor, poxa, isso aqui eu não vejo muito. Claro que não é o mais correto, porque ele está me passando voto, antecipando, né? Mas até eu acho pela questão, né, de buscar uma maior informalidade e tudo mais, tem alguns que já abrem o jogo. Né? Não, isso aqui entendi, isso aqui eu tenho esse entendimento mesmo e tal, ou isso aqui eu acho meio complicado, doutor, mas tudo bem, eu vou dar uma lidinha nos seus memoriais, ver se o senhor me convence, dar uma risadinha, tapinha nas costas, e você vai lá para a sustentação depois ver o que aconteceu. Tá? Mas eu costumo dizer para vocês, quem vai advogar, utilizem, tá? Porque é um instrumento, às vezes, mais eficaz que a sustentação oral, né? Como a gente já viu na aula passada. Tá? E depois da sustentação oral tem os votos, né? Tem toda aquela sistemática de votação deles, né? O relator, o primeiro vogal e o segundo, e aí você vai ter uma ideia, um panorama de como que aconteceu aquele julgamento. Tá? Vou abrir só aqui um detalhe que a gente precisa ver, que é a continuação do julgamento. Né? A gente tem hipóteses que você já deve ter se tocado, né, ou ter verificado, de julgamentos dos tribunais em que a gente tem uma situação que não é unânime, um julgamento não unânime. Até porque nós estamos falando, né, de um julgamento colegiado. Pode ser que seja unânime, e muitas vezes o é, e a gente vai até ver que os desembargadores têm forçado alguns deles a ter julgamentos unânimes, né, para não ter uma continuação do julgamento, mas muitas vezes é 2-1. Né, você vai ter um número ímpar e vai ter 2-1 numa apelação. E aí, pessoal, como é que funciona? Antigamente, alguns até tem alunos que me perguntam, né, o pessoal que de repente já está na prática há muito tempo, professor, daí eu ouvi falar que tem os embargos infringentes. Né? E, na verdade, os embargos infringentes, que a gente chama, eu chamava, é do antigo código. Tá? Como é que acontecia os embargos infringentes? Quando era 2-1 e a decisão, né, a decisão da apelação, ela revertia a sentença, você tinha a possibilidade de você entrar com um novo recurso, que daí você botava a bola de novo no meio do campo e recomeçava. Agora com muito mais desembargadores, então você tinha uma chance. Qual era a ideia dos embargos infringentes? Com aquele voto vencido, aquele voto que foi favorável, você apega a ele. Se você somar os votos que tem, você tem a sentença a teu favor, 2 contra e tem 1 a teu favor. Então está 2-2 essa partida.
se pegar a primeira e segunda instância. Então, você entrava com o novo recurso. Como é que é hoje? Como é que funciona hoje? Tem aqui, ó, 942. Você pode anotar aí. Não está no material, tá? Então é interessante que você anote 942 para dar uma lida, né? E diz aqui, ó, quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores. Então veja, eu tenho 2-1, né? E o julgamento terá prosseguimento. Então é um prosseguimento do julgamento da apelação. Olha que interessante. Não tem mais necessidade de recurso. Você não precisa entrar com um novo recurso, como eram os embargos infringentes. A gente tem a possibilidade de um prolongamento, né, automático. Isso mesmo, Roberto. A gente tem, né, na hora que você tem uma apelação que é 2-1, né, não interessa se reverteu ou não, né, antigamente, embargos infringentes, ele precisava alterar o conteúdo da sentença. Né. Aqui agora não precisa. Ele está dizendo, basta ser não unânime, não interessa se eu ganhei ou perdi a sentença, em primeiro grau, só tendo aquele votinho lá que me salvou, e por isso até que eu falei da importância dos memoriais, da sustentação oral, para você ver, de repente você diz, ó, pelo menos um votinho eu preciso. E aí é automático, tá? Diz aqui no 942, é um prolongamento automático do julgamento da apelação. Né? É uma continuidade da apelação, do julgamento da apelação automático. Terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno. Tem que olhar o tribunal, como é que é o regimento interno. Diz aqui, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado, assegurado às partes e eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões. Então, nova sustentação oral e mais, tem que chamar mais desembargadores suficientes para inversão. E aí, quanto é que eu preciso chamar? Quantos mais? Se a gente for fazer uma conta aqui, se a gente está 2-1, né, eu preciso, se eu chamar mais um, tem risco de ficar empate. Né? Vamos dizer que ele acolha o meu voto, tá 2-2. Então eu preciso chamar pelo menos 2. Né? Se você for pensar, eu tenho 3 desembargadores, né, 2-1. Se eu chamar mais um, talvez empate, e aí esse outro vai ter que desempatar. Então, eu vou ter que ter uma composição de 5 chamando mais 2. Então, portanto, mais 2 que é o número correto, tá? Para conseguir uma possibilidade de inversão. Na prática, vocês vão ver alguns tribunais, e até porque o regimento autoriza, como no Rio de Janeiro, eles, se na própria sessão já tem mais desembargadores, o presidente ele nomeia o mais antigo, que não fez parte daquele julgamento, e pergunta, como é que o senhor vota, desembargador? E aí você vai ter o voto dele. Se ele já fizer 3-1, não tem mais porquê, né, não tem mais necessidade de chamar mais um desembargador. Ou seja, com 4 eu já defini essa partida. Lá tem a previsão no regimento disso. Né? Nos outros, né, ou de repente até no Rio de Janeiro, se esse outro que já está na sessão, foi chamado, votar contrário e ficou 2-2, eles chamam mais um. Tá? Fica moroso, tá, Alberto? Acaba sempre ficando, infelizmente, um pouco mais demorado, mas a ideia aqui é como acontecia, né? Ele fica menos moroso que os antigos embargos infringentes, que lembra, no outro CPC, esse embargos infringentes, você tinha, depois da publicação do acórdão, tinha 15 dias para entrar com embargos infringentes, a outra parte ia responder os embargos, e aí depois ia pautar o julgamento. Esse não, esse é automático na próxima sessão. Então, e em alguns casos, até na própria sessão, eles já definem. Se tiver desembargadores suficientes, pegar uma câmara ou turma, que a gente tem 5 desembargadores já na sessão, e isso acontece em algumas câmaras, basta você já dizer, então os outros 2 que não estão participando vão. Se não tiver nenhuma suspeição ou impedimento, já votam agora. Então já mata até na própria sessão. É possível matar. E isso, claro, sempre se o regimento interno autorizar. Então você vai ter que dar uma olhadinha no regimento interno. O que eu quero que vocês aprendam, o que é fundamental para a prova, para o concurso e para tudo mais, é que prolonga, né, é uma prolongação, não é um novo recurso, né,
é só um prolongamento da apelação, do julgamento da apelação. Então, um prosseguimento do julgamento, né? Como se fosse automaticamente o prosseguimento. Certo? Então, isso você tem que lembrar, né, essa temática. E por que eu falei mais no início, ou agora há pouco, que muitas vezes eles forçam uma unanimidade? Na prática, tá, eu tenho visto muitas câmaras que quando tem 2-1, quando dá esse famoso 2-1, aquele que votou vencido, ele faz uma, né, aquela desvirtua, dá uma de Matrix, né, daquela desviando da bala ali, já diz, olha, tendo em vista que vossas excelências votaram dessa maneira, e com base no princípio da colegialidade, do respeito, né, à maioria, eu vou mudar o meu voto. Você fica desgraçado, né? Eu ia me apegar aquele votinho para prolongar e ganhar, né? E ele está alterando. E pode, né, na verdade, ele até a leitura do dispositivo ele pode. Então, o que eles fazem? Né? Votou um, te ferrando. O outro também te ferrando. O outro tem o voto prontinho para dizer que vota discordante. Ele tenta convencer os outros. Se os outros não votarem, aí ele diz, então, que vai se render ao voto dos demais colegas. Mas, então, infelizmente, né, o próprio, né, CPC, aqui até mais em cima, ele fala, né, da técnica. Se vocês forem dar uma lidinha, eu vou até pegar aqui o 900, mas aqui na ordem dos processos no tribunal, eles trazem tudo o que pode acontecer no processo, né, desde a entrada do recurso. E aí que tem aquela parte que nós já estudamos, né, sobre o relator decidir monocraticamente, não sei se vocês lembram, né, no inciso 3 ao 5, as hipóteses que ele julga sozinho. E depois, aqui mais para baixo, né, ele explica como é que funciona a sistemática, né, tanto da sustentação oral e tudo mais. E isso aqui, ó, na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra sucessivamente ao recorrente e ao recorrido para, né, 15 minutos fazer a sustentação oral. Então, 937 tem a sustentação oral. E vai indo. Né? Eu não fico lendo o CPC porque eu acho chato ficar lendo, né, artigo por artigo. Eu tinha um professor até que me traumatizava porque ele deu processo civil 1 na época para mim, ele ficava lendo só o CPC. Tipo, eu sentava e ficava artigo 937, na sessão de julgamento, depois da exposição. A gente ficava assim, né, à noite, fazia estágio o dia inteiro, chegava à noite e ficava assim, né, dando aquelas cochiladas. Aí ele contava uma historinha no meio e lia os artigos. Eu disse, isso é muito chato. Mas você vai ler depois com calma. Tudo que eu passei ali para vocês do trâmite, do fluxograma, está aqui, né, com detalhes, e explicando, inclusive, né, que a questão processual vai ser julgada antes do mérito, nós já falamos. Né? E aqui tem, ó, proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento. Então, isso tudo tem já previsto no CPC. Que mais? No julgamento da apelação e do agravo, ele fala que são 3 juízes, então, para você entender por que são 3 desembargadores que votam, né, na apelação e no agravo de instrumento, que está no parágrafo 2º do 941. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante. Então, tudo isso, né, que tem no CPC, eles vão ter que seguir à risca. Tá? Então, isso tudo, né, a ideia aqui de você poder mudar, tá, é possível antes da declaração, né, antes da leitura do dispositivo. Até porque né, a ideia justamente desses julgamentos, às vezes você participando, você vai entender, às vezes um desembargador tentando convencer o outro. Né, e muitas vezes aquele voto vencido, na própria sessão ele coloca para os demais. Olha, eu estudei isso muito a fundo, acho que vocês não se atentaram a isso, aquilo. E às vezes ele consegue te ajudar a vencer na própria sessão. Mas, infelizmente, tá, na prática, que alguns alunos perguntam, isso acontece muito, professor. Eu tenho visto cada vez menos, tá, esse prolongamento, esse prosseguimento. Por quê? Porque, como diz o próprio Alberto falou, isso vai ficar mais moroso, isso tem um preço para o judiciário, que vai ter que deslocar, é mais processo. Então, acaba, o que também eu acho que fere direitos, né, essa mudança de entendimento,
antes da leitura do dispositivo. Então, né, tem o lado bom e o lado ruim, mas é isso que acontece. Deixa eu ver aqui que mais perguntou, mas se o primeiro deu a favor e os outros dois dão conta, pode voltar? Pode. Tá? A qualquer momento antes da leitura do dispositivo não tem problema. Essa é a ideia. Tanto que, às vezes, claro que algumas vezes a gente vê um pedido de vistas, como eu falei para vocês, né? É a ideia de que um vota, e aí às vezes põe tão bem, com tanta propriedade, olha, isso aqui eu já tive um caso assim, eu vou explicar para vocês que eu li esse processo, as folhas tais. Aí, de repente, convence um outro a pedir vistas, para ver se ele não deu uma mancada mesmo. Né? E aí você pode, independente na própria sessão ou na outra, depois do pedido de vistas, mudar. Né? Já vi várias vezes mudando, não só dentro da sessão, mas depois do pedido de vistas. Aí, claro que a gente sabe que na prática eles conversam, você toma um café, às vezes chama no gabinete, você vai lá e distribui novos memoriais, eu faço isso quando tem um pedido de vistas, né? É aquela situação, pô, se ele pediu vistas é porque ele estava votando a teu favor, pediu vistas, ou seja, ele talvez mude. Então, você vai lá distribuir novos memoriais, aí até mais focado. Teve um julgamento que eu distribuí 3 vezes os memoriais, porque foram 3 pedidos de vistas, né? Um pedia, convencia o outro pedia, e aí tu focava o memorial só naquilo que você viu que eles estavam batendo boca. Aí, de repente, um detalhezinho que você acha que eles já colocam ali como fundamental, você vai lá e expõe. Né? Oh, é mesmo, não é, faz isso, faz aquilo. Então, vai lá, cada vez que eles vão pedindo vistas, vai ter que pautar de novo esse julgamento. Eu distribuo, já que eu não posso sustentar várias vezes, a não ser quando tiver esse prolongamento, se for só pedir de vistas daqueles 3, estão ainda entre os 3, eu vou distribuir o memorial, já, porque a sustentação eu já fiz antes. Então, eu vou lá no gabinete e digo, oi, tudo bom, lembra de mim? Eu quero conversar sobre esse processo de novo. Por isso, pode falar, Rafael. Ô, professor, esse artigo 942 ele tem a ver com os embargos infringentes? Não. É isso, é o que eu falei, é o antigo É isso aí, né? É. Esse a gente pode até anotar, se quiser anotar ali para quem, né, de repente, até teve na aula passada, né, um aluno da outra turma, que na hora que eu estava falando, o que acontece quando é não unânime? Né? O que vocês acham que acontece? Aí ele falou, professor, entra com embargos infringentes. Eu falei, não tem mais, não existe mais embargos infringentes, retiraram do CPC, mas o 942 é uma substituição. Né? A ideia é a mesma, quando você tem algo que eles consideram, né, aquele voto a teu favor, você se apega a ele para tentar reverter o julgamento. Não mais com recurso, e sim só com uma nova oportunidade, chamando mais 2, né, para poder inverter. Vamos ver o que mais tinha pergunta aqui. Cabe recurso ainda se todos votaram a favor? Não, aí caberia, né, Débora, depois, se for unânime, né, todos a favor, por exemplo, de uma tese, vai ser unânime. Aí só caberia os próximos recursos. Né? Aí a gente vai estudar depois que tem. Aí seriam mais para os tribunais superiores, né? Depois que a gente acaba a segunda instância. Caberia embargos declaratórios, um acórdão, lembra que a gente falou? Omisso, obscuro, contraditório, embargos de declaração. A pessoa não deu certo, não tem embargos declaratórios, não vou usar embargos declaratórios, porque eu vou ganhar multa. Então, você vai poder ir para o STJ, para o STF, que a gente vai estudar ainda. Então, mas não tem mais nenhum recurso, vamos dizer assim, ali dentro, depois que teve o acórdão da apelação, salvo os embargos declaratórios. A leitura do dispositivo inserir o... Isso na verdade, é um resumo, né? Lembra que o dispositivo é o resumo do julgamento. Né? É quando eles terminam os votos, né? Depois que todo mundo prolata os seus votos, e aí você, né, depois na sistemática eles, já votou um, já votou outro, já votou outro, tá ok, aí ele vai fazer a leitura. Na hora que ele começar a ler o dispositivo, aí eu não posso chegar e voltar atrás. Né? A ideia é que encerrou ali. Já peguei situações, né, que até eles tentaram convencer aquele voto minoritário, o voto solitário, ele ia voltar atrás para não ter o prolongamento, mas o desembargador foi muito correto e disse, não, eu não vou. Isso é contra o meu entendimento em outros processos, eu vou estar me traindo, né, eu vou estar traindo já o que eu já votei, não vou alterar. Infelizmente, a gente vai ter que marcar uma outra sessão e ter um prolongamento.
Então, o dispositivo seria, né, que ao final, vocês vão assistir sessões de julgamento, vocês vão ver que o presidente da sessão anuncia para o secretário. Diante do exposto, por unanimidade ou por maioria, né, foi dado o provimento, foi negado o provimento, essa é a leitura do dispositivo. Tá? Esse seria o resumo do acordo. Como o acordo ainda não foi publicado, né, eles estão, é só o resultado, vamos dizer assim, que ele lê para o secretário anotar, né, e esse resultado até é lançado no dia seguinte, hoje em dia, né, no EPROC, no SAGE, ele já vai ali. O acórdão, às vezes, não fica disponível, né, na sistemática do segundo grau. Você não sabe ainda o que eles vão lançar, vai ter que esperar publicar o acórdão, ou disponibilizar o acórdão, mas o resumão já vai estar ali, já vai ali poder mostrar para o cliente, printar e dizer para o cliente, olha aqui, ó, por unanimidade nós vencemos, né, com maioria, e aí vai ter que ter prolongamento. Tá certo? Aqui ele fala, né, que sendo possível o prosseguimento dar-se-á na mesma sessão, então, o que eu falei ali antes, né, colhendo-se os votos de outros julgadores, porventura compõem o órgão. Como eu falei ali, na mesma sessão é possível fazer, especialmente se tem mais desembargadores participando. Algumas vezes, tá, você vê, né, em alguns órgãos, como é possível na mesma sessão, e às vezes eles falam, o desembargador está ali no gabinete, né, para analisar trocar uma ideia, né, na hora do intervalo, aí já chama ele, já que ele está ali, já pode resolver na hora. Tá? Claro que isso vai ser chamando mais um desembargador, e ele não participa, vamos dizer que ele esteja ali na sala ao lado, ou ele peça para o secretário chamar, que ele está disponível. Às vezes eles falam, né, no chatzinho deles ali no TJ, olha, é possível você dar um pulinho aqui para continuar essa sessão? Posso sim. Claro, como ele não conhece a matéria, ele vai poder até fazer uma nova sustentação oral, como a gente já viu. Né? Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos. Viu? Que interessante que ele já diz, ó, mesmo que você já tenha votado contra, você pode votar a favor. Pode alterar. E essa aqui é a ideia, né, do julgamento justo, em que a pessoa possa, né, repensar e ser convencido. Por isso que eu falei da ideia dos memoriais. De repente, pautou para a nova sessão, vai lá e tenta. Diz, eu sei que Vossa Excelência votou contra, mas pensa bem, olha, eu vejo o voto minoritário aqui, né, apurou direitinho o direito e tal, e uma dessas você consegue. A técnica de julgamento, essa continuação, né, prosseguimento do julgamento, aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em. Aí ele fala aqui quais são as hipóteses que também prolongam. Né? E aí a ação rescisória, né, que é uma ação que a gente vai falar lá na frente. Quem já estudou comigo, né, já a parte de sentença e coisa julgada, eu já falei da rescisória. Mas para quem não lembra o que é uma ação que você protocola direto nos tribunais, se propõe direto nos tribunais. A ação rescisória ela serve para rescindir uma coisa julgada. Ele está dizendo aqui que na rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, e aí sim, nesse caso, então a gente tem 2-1 para rescindir a sentença. Aí ele prolonga o julgamento, faz igual a apelação. E no agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Então, nos casos de agravo, né, em que houve uma reforma daquela decisão interlocutória que versou sobre o mérito, ele vai aceitar também o prolongamento do julgamento. Tá? Lembrando, né, de casos, né, que isso acontece, que pode acontecer, é aquele julgamento parcial, né, do mérito. Vamos dizer, eu tenho 2 pedidos e um deles é acolhido, né, no meio do processo e o processo prossegue. Um caso típico de agravo de instrumento, né, que aquela decisão interlocutória tem característica de sentença, então ele aceita agravo, e esse agravo, né, se ele for, né, se ele reformou a decisão interlocutória, que tem característica de sentença, ele equipara uma apelação, né, ou seja, ele aceita o prolongamento da decisão. Tá? Então, são casos pontuais aqui que ele só diz da ação rescisória e do agravo. O que mais acontece da apelação? O que mais a gente vê nesses casos? Certo? Que mais que tem aqui de interessante? Ficou alguma dúvida? Vocês querem, alguém quer tirar alguma dúvida? Aproveita.
Aproveitem aí, pessoal. Eu queria que falasse, repetisse ali do agravo de instrumento ali que eu não peguei. Ah, tá. Vamos lá. Por que ele diz que o agravo, nesse caso aqui, né, do agravo de instrumento, ele aceita a mesma técnica? Não é qualquer agravo, né? Por exemplo, um agravo de decisão interlocutória de tutela antecipada, né, dessas liminares que se chamam, né, não cabe esse prolongamento. Tá? Quando é que ele vai aceitar no agravo de instrumento? Quando o agravo de instrumento tiver reformado uma decisão que tem característica de sentença, ou seja, julgou parcialmente o mérito. Então, se você pegar, como eu falei, um exemplo, né, a gente tem os processos tramitando, e aí chegou no meio do processo e diz, olha, o pedido A e o pedido B. O pedido B vai continuar, eu preciso produzir provas. Mas o A, eu já tenho condições, por exemplo, porque houve uma confissão, né, de que, sei lá, eu de repente eu chego para o Rafael e digo, Rafael, você tem que me pagar aquele dinheiro que você está me devendo e me devolver o carro que você pegou emprestado e não devolveu. E aí chega no meio e se diz, realmente o carro está, né, aqui comigo, né, eu não devolvi porque eu entendo que ainda preciso dele, e o dinheiro não te devo. Eu já te paguei, tem um documento aqui. Aí o juiz vai dizer, não, então em relação à dívida vamos instruir, mas o carro eu acho que ele confessou que está na posse dele e está ilegal. Então ele dá uma decisão no meio do processo que julga, né, parcialmente o mérito, que dá a razão para o Leonardo quanto o Rafael. Né? Então é como se fosse uma sentença parcial de mérito. Né? Só que o próprio CPC diz que essa sentença no meio do processo e o processo continua, ela é passível de agravo, né? Como se fosse uma decisão interlocutória com característica de sentença. Então, um agravo de instrumento contra essa decisão que acolheu o pedido do Leonardo contra o Rafael no meio do processo, se o agravo disser por reformar essa decisão, ou seja, não tem nada, o Rafael está com a razão, não tinha que devolver o veículo, aí eu posso pedir o prolongamento da decisão, né, do julgamento, desculpa, do agravo. Tá? Vai ser um 2-1, e depois, se for 2-1, reformando a decisão, ele aceita fazer uma técnica de prosseguimento da sessão. Tá? Então, é muito específico, e se você for ver o porquê que o legislador falou isso, colocou, é porque essa decisão, né, ela equipara uma sentença, né? Ela é uma sentença, mas no meio do processo. E aí, porque o CPC, em vez de apelação, diz que é agravo, então ele vai aceitar essa nova técnica. Certo? Fechou? Beleza. Mais alguém? Se alguém tiver alguma coisa para colocar, senão a gente vai continuar. Então, só para recapitular lá no material de vocês, coloquem. Tá? Aqui, acho que faltou colocar né, no processamento. Depois do 4.4, eu só coloquei aqui para vocês, o presidente anuncia publicamente o resultado, ou seja, lê o dispositivo, né, determinando que o relator redija o acórdão ou aquele que proferiu o primeiro voto vencedor. Então, aqui você pode até botar o 942, o artigo 942, para, né, lembrar dessa técnica de julgamento, né, de prosseguimento de julgamento da apelação. Pode falar, Lúcio. Professor, eu estava vendo que ainda existem embargos infringentes na execução fiscal, né? Eu vi algumas peças que eles ainda protocolam. Pelo que eu entendi, quando o Estado, o valor é muito baixo da execução, não vale a pena entrar com recurso, ele tenta fazer um embargos infringentes para o próprio juiz decidir. O senhor já viu isso também na execução fiscal? Não vi. Confesso para você que nunca... Que depois... Mas tem previsto na própria lei especial, na 6.830, acho que é, né? Ah, tá. Tem previsão lá. Confesso que eu não lido com execução fiscal, não lembrava disso. Bom saber. Então... pelo que eu entendi, quando o valor é muito baixo, né, da ação em si, e o Estado, ele, no caso, perde a ação, né? Então ele entra com embargos infringentes ainda para o próprio juiz decidir, não sei. Pelo que eu vi, esse é mais ou menos o conceito, que eu tenho visto ainda protocolo de embargos infringentes. Olha que loucura. Nas ações de execução fiscal, Poxa, pelo que eu entendi, tem um artigo da lei que fala isso, e é justamente de ações com... Até fala em ORTN ali, abaixo de não sei quantas ORTNs, uma coisa antiga. Sim, isso é bem antigo. ORTN. Porque a lei, acho que ela é de 80, né? A 6.830, acho que é 480.
Ah, legal. Eu vou até dar uma olhadinha depois para citar isso em sala, porque eu confesso para ti que eu não, como eu não lido e, né, o CPC não traz Sim. mais, eu não tinha ouvido falar mais dos embargos Mas infringentes. vejo ainda essa peça sendo protocolada. Que legal. Eu imaginava que ainda existia no segundo grau também, mas agora, a decisão não unânime, né, lá da Câmara, mas realmente Sim. agora mudou, né? Agora não tem mais se falar em embargos infringentes. Até muita gente criticou, né, esse 942 por conta disso, né, de dizer, poxa, eles tiraram o recurso, né, já foi uma vitória, né, tiraram o agravo retido e o embargos infringentes, são os únicos dois que retiraram. Mas, ao mesmo tempo, criaram essa sistemática que, para alguns, continua atrapalhando. Mas cá entre nós, ele acelera, né, mais. Um empate, né? É que seria um empate, né? O juiz de primeiro grau, mas esse desembargador divergente seria 2-2. Isso. E aí a ideia, né, eles mantiveram essa técnica de julgamento sobre esse desculpa, né, sobre esse motivo, né, dizendo, olha, nessa hipótese específica não vai ser igual porque a gente tem uma mais rápido, né? Isso acaba sendo mais rápido que os embargos infringentes porque não precisa ter todo o protocolo, contrarrazões, contraditório, ele é muito rápido. Na própria sessão, se não for possível na próxima, né? Então acaba, e a gente sabe que muitas vezes salva, né? E é justo também. Não concordo com aqueles que falam né, que seria um retardamento e tudo mais. Acho que é nada mais justo. Né? Perfeito. Então vamos lá, vamos para o agravo de instrumento, que daí daqui a pouco tem a palestra lá. Então a gente tem aqui o nosso agravo de instrumento, que é o próximo recurso, também muito utilizado. Né? A gente tem entre os mais utilizados sempre, eu acho, na carreira de todo advogado. Né? A gente tem a apelação como mais utilizada. Né? Depois tem sido os embargos declaratórios e o agravo de instrumento. Eu acho que são, né? Os recursos lá para os tribunais superiores, cada vez menos, né? Porque a gente sabe que as chances são menores. Então, eu entendo que os que você tem que dominar sempre, né, não pode deixar de dominar eles, é a apelação, embargos declaratórios e agravo de instrumento. Então, nessa ordem que a gente está vendo. Né? E aí vamos ver, por que existe, né, esse agravo de instrumento? Na tabelinha que vocês têm, e todos os alunos falam isso, né, que é interessantíssimo você ver a tabela de recursos, né, que eu passei para vocês no EVA, essa que eu estou abrindo aqui agora, você acha que ajuda muito, né, você visualizar cada um dos recursos, né, que é isso que você vai analisar com calma, isso vocês até já falaram para mim que ajudou muitos de vocês, né, outra turma também mencionou isso. Poxa, pessoal, a hora que eu olho, porque é muita informação para a gente, né? Além de dar conta de olhar todas as redes sociais, estudar todo o conteúdo que você tem que estudar e tudo mais, muita informação o dia inteiro, com notícias, escândalos e tudo mais, né? Você ainda tem que lembrar dos detalhes dos recursos. Então, essa tabela vai te ajudar a você entender cada um deles. E o agravo, para que ele serve? O nome agravo é porque a decisão, né, agravou a situação da parte. Tanto que, se você lembrar dos casos, né, do advogado que é ofendido, né, no exercício da sua profissão, vocês ouvem de vez em quando falar que a OAB faz um desagravo, né, porque ele foi atacado no exercício da profissão, às vezes acontece na delegacia, em qualquer órgão, depois de um outro órgão público, em alguma outra empresa, mesmo que privada, e aí eles vão lá na frente, os membros da OAB, e fazem o tal do desagravo, ou seja, algo para, né, expurgar aquela situação que foi agravada. Então aqui chamam de agravo, né? A apelação a gente já viu que vem do apelácio, e aí aqui o agravo porque a situação agravou. E por que instrumento? Instrumento porque quando o processo é físico, nós vamos ver que esse agravo ele é protocolado direto no tribunal. E se você pensar, o processo continua, nós vamos falar aqui na sequência que é o recurso contra a decisão interlocutória. Se a decisão interlocutória, o processo está correndo, e você protocola direto no tribunal. Ora, se você entregar só uma petição no tribunal, sem nenhuma cópia do processo, eles não iam saber do que se trata. Vai ficar difícil saber do que se trata. Então, você tem que tirar cópias, e essa cópia é chamada de instrumento. Então, por isso, agravo, né, com um instrumento, agravo de instrumento, que acompanha um instrumento. Tá? Por isso o nome.
E aí, mais para frente, a gente vai ver, vocês vão ficar às vezes assustados. Só tem 3 agravos, tem mesmo, o agravo de instrumento, está aqui, estou sublinhando. Depois tem o agravo interno. E tem lá, depois vai ter o agravo em recurso especial extraordinário. Aqui, ó, agravo em recurso especial e agravo extraordinário. Então, já aviso vocês que em relação à prova, se você botar só agravo, eu não aceito. Né? Mesma coisa aqui em relação, né, a Débora. Né? Quem é que fez a Débora? Né? Então, são 2 Déboras, são 3 Déboras. Tem que dizer qual é a Débora. Débora Peiter. Né? Mesma coisa do Rafael dos Santos. Né? Então, a ideia é sempre você apontar qual é o agravo. Depois não adianta chorar e dizer, pessoal, mas é óbvio que é o agravo que eu estava falando que era do instrumento. Não adianta para o juiz, o desembargador vai querer saber. Se interpor agravos, são 3, você tem que dizer qual é o sobrenome dele. Tá? Então, uma coisa que a gente está combinando aqui. Coloca sempre qual é o agravo. Eu prefiro até que você coloque AI, que seria o apelido carinhoso do agravo de instrumento, do que, né, botar só agravo. Tá? E ele é cabível contra a decisão interlocutória. Vamos lá no CPC. Aqui o 1015. Aqui, ó, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. Não precisa, então, ficar decorando. Tá? E aí, qual é que eu sei, professor, qual é o tipo de decisão interlocutória? E aí você vai aqui para esses incisos. Né? Lembra que nós já falamos desse 1015, dos incisos, quando a gente falava lá do 1009, da apelação. Eu até expliquei para vocês que o agravo de instrumento ele tem as hipóteses de cabimento aqui, ó, previstas. Né? De forma, né, o CPC quis trazer um rol taxativo, mas nós já vamos falar aqui que o STJ está retirando esse rol taxativo. Nós vamos ver aqui, ó, nessas hipóteses aqui cabe agravo de instrumento. Ótimo. Se não couber agravo de instrumento, lá na tua prova, você vai pegar a primeira coisa. Você identificou o tipo de decisão. É interlocutória, professor. Beleza. O que você vai utilizar? Qual recurso? Primeiro vai aqui no 1015. Ver se é uma dessas hipóteses. Não, professor, não achei aqui. Se não achou, vai aqui no 1009, que nós já estudamos, e lembra aqui do parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão não comportar agravo de instrumento, ou seja, não encaixou lá no 1015, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas na futura apelação. Então, para a tua prova, já estamos até fazendo uma revisãozinha aqui. Você vai sempre primeiro no 1015, né, voltando para ele aqui, veja se tem algum remédio específico, né? Se não, você usa o paracetamol, que está lá no parágrafo 1º do 1009. Né? Você usa lá o nosso paracetamol e cana. Né? Quando a gente vai naquele pronto atendimento, é sempre assim. Né? Se não identifica o que é virose. Né? A apelação, a futura apelação lá é a nossa virose. E aqui você vai identificar qual é a tua situação. Tá? E aí, professor, tutela provisória é o que mais usa? Vocês já sabem disso, já falamos. Né, a nossa tutela antecipada, tutela cautelar, essas decisões. E aí, ó, a grande dica para vocês é, de repente você vai fazer um concurso e não tem o CPC lá para você pesquisar. Lembra que tudo que é urgente, o CPC colocou no 1015. O que tem de mais urgente está no 1015, nos incisos. Tá? Você sempre vai achar, nesses casos aqui, no 1015, hipóteses urgentes. E é isso que o legislador queria. Ele trouxe esse agravo de instrumento para as hipóteses urgentes, decisões que não podem aguardar. E se você lembrar da linha que eu faço sempre aqui, né, do início do processo e fim, né, a ideia é uma decisão interlocutória que eu preciso rapidamente de uma reforma. Eu não me conformo com essa decisão. E as tutelas provisórias são um exemplo clássico. Você vai lembrar de casos, por exemplo, em que foram concedidos alimentos. Quando vocês estão lá no NPJ, lá batalhando no NPJ, e o cliente chegou e falou assim, doutor, eu fui condenado a pagar alimentos em R$ 1.500, mas eu só ganho R$ 2.000. Aí você vai dizer, opa, peraí, não tem sentido isso, você não vai ter nada para sobreviver. Tá errado, vocês já são expertos em direito de família, né? Os jantares de vocês nunca mais foram os mesmos, né? Depois que você começou a estudar direito de família, que sempre tem aquele primo
ou aquele tio que pergunta uma questão de família. E aí você vai pegar, já é expert, caiu uma questão de alimentos, você, opa, tá, meu senhor, fica tranquilo, não vou ter que esperar o fim do processo, essa decisão interlocutória de alimentos, eu vou rapidamente recorrer ao tribunal. E isso é o agravo de instrumento. Tá? O que mais? O 2 aqui, ó, mérito do processo. Tá? Lembra que a gente falou agora há pouco no prolongamento do julgamento? É esse caso aqui. Né? Um agravo de instrumento, uma decisão interlocutória, que tem característica de sentença. Ela decidiu sobre o mérito do processo, julgamento parcial de mérito. Vocês já estudaram e sabem do que eu estou falando. Então, pode até botar aqui no teu CPC, ou no teu material, o inciso 2 é como se fosse uma sentença, né? Uma sentença no meio do processo. Tá? Um julgamento de um dos pedidos. Né? Um dos pedidos. Tem vários pedidos, um deles ele já julgou. Cabe agravo de instrumento, não é apelação. Ah, professor, eu não consigo entender. Por que não é apelação? Porque o processo continua. Veja que a característica dessa decisão interlocutória, dessa decisão, embora ela tenha tudo para ser uma sentença, né, e ela vai se manifestar com base no 487 do CPC, vai julgar o processo vai continuar. Então, ela tem, né, característica de decisão interlocutória. E o resto aqui, né, a convenção de arbitragem, né, quando ele rejeita a convenção, e aí você vai perguntar por que ele coloca o agravo de instrumento que é urgente, que é um recurso urgente. Imagina você continuar um processo quando deveria estar fora do judiciário. Isso vai causar lesão para a parte. Então, tem que rapidamente subir para o tribunal e dizer, olhem lá minha cláusula arbitral. Não era para estar no judiciário esse caso aqui. Então, dá uma lidinha depois em casa, né? Se de repente você tiver um tempinho, e entender que cada um desses aqui tem o porquê de estar aqui. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? Veja que casos em que eles desconsideram a PJ e vão em cima dos sócios, é urgente isso. Tá? Gratuidade da justiça, também óbvio que é urgente, porque se ele rejeitou o pedido, imagina o seu cliente lá do NPJ, ele vai ter que pagar custas, ele não tem dinheiro, o juiz vai extinguir o processo dele, né? Ou vai rejeitar uma prova pericial que ele não tinha condições de pagar. Exibição de documento ou coisa, quando exclui uma das partes do processo, né, não posso continuar sem ele, né, limitação de litisconsórcio, intervenção de terceiros, tudo que tinha de mais urgente está aqui. Tá? Redistribuição do ônus da prova, né, imagina, ele vai redistribuir o ônus da prova, o processo vai continuar com tudo invertido, não posso esperar, agrava de instrumento. Tá? E o efeito suspensivo nos embargos da execução é uma coisa que vocês vão estudar, né, quando tiverem execução, que significa que, né, nesses casos aí vai acabar prejudicando ou o credor ou o devedor. Tá? Então, é caso urgente de intervenção. Também caberá agravo de instrumento contra a decisão interlocutória na fase de liquidação ou cumprimento de sentença. Aqui, ó. Por quê? Porque são fases bem avançadas já do processo. Vocês acho que não estudaram ainda, né? Mas a liquidação é depois que você já teve a decisão, né, a sentença, o processo vai transitar em julgado, né? Geralmente se faz a liquidação depois do trânsito, pode ser antes, mas geralmente quando já transitou em julgado, e aí ele entende que, poxa, já estou lá na hora de quantificar o quanto que tem que pagar. Né? A liquidação é só nos casos em que a sentença é ilíquida. A sentença, às vezes, vou dar um exemplo para vocês de liquidação. Né? Vocês vão ter liquidação em uma aula inteira, vou tentar resumir aqui. Casos em que a sentença diz o seguinte, o Rafael está sendo condenado a pagar todo o tratamento, né, do Leonardo naquele acidente de trânsito. Por quê? Porque o juiz deixa para liquidar, porque são vários tratamentos que vão acontecendo ao longo do processo. Ele não vai ficar, né, detalhando. Então, ele vai ter todo o tratamento, subentende-se fazer uma fase de liquidação, ver quanto é que isso é em dinheiro. Tá? E o cumprimento já é a execução, né? Depois que já está líquido, depois da liquidação vem a execução. A liquidação só vai acontecer quando você não tiver uma decisão líquida. A maior parte das decisões que vocês vão ver são líquidas. Quando eu coloco ali que, de repente, uma sentença condenou a pagar
R$ 10.000 de danos morais, ela é líquida. Né? Se ele colocar de forma genérica para ser apurado depois, aí eu preciso de liquidação. Né? Casos de empresas, às vezes acontece, né? Ao sócio deve pagar ao outro os haveres apurados em liquidação, ou seja, vai ter que pegar um expert no assunto, verificar quanto é que vale aquelas cotas. Então, é uma fase de liquidação e depois vem a fase de execução. Sempre quando for assim, né, é um processo avançado, por já estar na fase já de quase penhora de bens, de pegar bens da outra parte, ele aceita agravo. Então, é urgente, se for o caso, agravar. Né? E no inventário também, porque a gente está falando já de o inventário, logo em seguida vai partilhar os bens e pode ser tarde demais. Então, tudo nessas situações aqui, se você tiver num concurso público ou na minha prova você vai ter um material e o CPC. Mas no concurso público, está em dúvida, pensa um pouco de forma lógica. Se tiver urgência, vai ser agravo de instrumento. Se não tiver, vai ser apelação futura. Lembra que aquela decisão fica encapsulada e mais tarde eu recorro com a apelação. E aí eu só vou abrir um detalhe para vocês do que fala o STJ. Tá? Pegar aqui uma notícia do agravo aqui, para a gente ver. Aqui, ó. Estou abrindo aqui na tela para vocês anotarem algo que não está no CPC, mas que o STJ definiu. Tema repetitivo 988. Lembra que a gente vai ainda estudar, mas eu já adiantei para vocês que os repetitivos, né, são aqueles leading case, né, os precedentes vinculantes, aqueles que tem que seguir. O STJ foi lá, depois de muita discussão, falou que, né, ele ampliou os casos de agravo de instrumento, ou seja, amplia a interposição de agravo para além do rol do 1015, porque muito se falava que era um rol taxativo, é só o que está ali. Né? E aí chegou lá na Corte Especial da STJ e eles entenderam que não. Né? Venceu a proposta apresentada pela relatora Nancy Endrighi, que na primeira sessão do dia 19 de setembro afirmou que o rol do 1015 é de taxatividade mitigada. Né? É os que estão ali, mas pode ampliar. Cabendo agravo de instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Diz aqui, a tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo, a urgência, né, que decorre da inutilidade futura do julgamento da futura apelação. Veja, vou explicar melhor. Antes era assim, se não está no 1015, é uma apelação futura. Vai esperar a sentença e vai apelar depois. Aqui ela falou que não. Alguns casos, se eu não puder esperar chegar lá, né, ou seja, quando for apelar vai ser tarde demais, ou vai causar muito prejuízo, se tiver urgência, eu posso agravar imediatamente, mesmo quando não tiver no 1015. Alguém sabe, né, um exemplo que eu poderia utilizar, esse agravo, uma situação que não está no 1015? O Alberto perguntou aqui, na prática, apresenta recurso agora para não gerar um julgamento inútil. Isso tem que refazer. Isso é, e o critério que vai ter que mostrar o que vai acontecer nos tribunais. Eu já usei esse repetitivo aqui, no caso de um cliente meu. Eu peguei, olhei no 1015 e não estava ali. Aí o que você vai ter que justificar para eles aceitarem o teu agravo? É urgente. Né? Olha, eu sei que não está no 1015, mas o próprio STJ me dá razão porque eu tenho pressa. Né? E aí, claro que isso aí vai depender do tribunal ter sensibilidade de dizer realmente, Leonardo, tem urgência mesmo. Eu preciso rapidamente apreciar essa decisão, sob pena de depois ser inútil ou causar um prejuízo ao judiciário para as partes enorme. Alguém sabe um exemplo, antes da gente ir lá para a palestra? Quem quer chutar? Lembra que eu falei de um exemplo que poderia, né, deixar para futura apelação que não está ali? É o indeferimento de uma prova. Você pode anotar aí o indeferimento de uma prova, e eu vou mais, uma prova técnica, uma prova pericial. O indeferimento de uma prova pericial é motivo para eu agravar de instrumento. Tá? E eu consigo atualmente, hoje até tem decisões do STJ dando esse exemplo. Tá?
Por exemplo, se for a oitiva de uma testemunha, aí você vai pensar, putz, e aí? É urgente ou não é? O juiz indeferiu. Eu queria ouvir o Lúcio e o magistrado disse que não. Não, doutor, o senhor já tem duas testemunhas, você quer ouvir mais o Lúcio? Excelência, são fatos diferentes. O Lúcio é de uma outra, sabe, de um outro momento dos fatos. Indefiro. Será que eu posso agravar ou vou ter que apelar depois? Tudo depende de uma urgência. Geralmente, o caso da testemunha, eu não consigo encaixar um agravo de instrumento. Mas anota aí, a prova técnica pericial eu consigo. Porque a perícia, tá, o que acontece na hipótese de prova pericial? Né? É a hipótese que eu demanda uma análise técnica. Imagina você julgar sem aquela análise técnica, vai ser uma sentença horrível, ou incompleta, ou não bem fundamentada, né? E aí depois isso vai para o tribunal, provavelmente vai ser anulado, vai ter que voltar ao processo, fazer a prova técnica. Olha a mão de obra que deu, né? Então, eu posso justificar aí, explicando para o tribunal, então, como ela falou ali, um critério objetivo que seria urgência. Eu preciso que imediatamente o tribunal analise o caso e diga para mim, é ou não é caso de perícia? E aí, se disser que sim, show, né? Se disser que não, infelizmente eu perdi, né? E segue o barco. Tá? Então, essa é, né, o que ele fala aqui. Né? O critério requisito objetivo, que é a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento da apelação, né? Possibilitando a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias, né? Sempre em caráter excepcional, ou seja, né, o que ele diz aqui, preenchido o requisito urgência. Sempre vai ter que fazer isso, demonstrar urgência. Vamos ver se a gente consegue prosseguir, porque eu estou aqui com o congresso online aqui. Acho que ainda não começou, não. Ainda vai demorar mais um pouquinho, a gente segue com a matéria aqui, né, para não perder um fato. Alguma dúvida até aqui? Entenderam? Entenderam, então, como é que funciona o STJ? Você que me falar, o único que está aqui acompanhando, que está me dando um feedback é o Rafael. Ele disse, tudo certo? Ah, sim, no chat agora tem manifestação tudo certo. Sim, boa. Beleza, então vamos seguir. Tá? É uma coisa que muitos alunos falavam, né, criticavam, era dessa... Pô, por que, né, é injusto esse rol do 2015, e a gente vai vendo cada vez mais, a gente tem situações que não pode, né, exigir o que está só no 2015. Mas o 2015 é bem completo, cá entre nós. Na minha prova, tá, se eu cobrar, eu não vou ficar cobrando para vocês terem que pensar se é, né, a aplicação do repetitivo, não vou fazer isso com vocês. Tá? Na minha prova, eu vou pegar um dos casos do 2015, se for agravo. É só você olhar lá e dizer, putz, é caso de agravo de instrumento. E se não for, aí vai ser um caso que não vai ter urgência e você tem que lembrar que é apelação cabível. Tá? Aqui eu discorro um pouquinho a questão da urgência, explico tudo mais. Vamos pegar a petição do agravo. A petição do agravo de instrumento. Tem aqui já as dicas todas, né, no nosso CPC. Está aqui, 1016, fala como é que tem que ser o agravo de instrumento. Olha que interessante, dirigido diretamente ao tribunal competente. Ou seja, né, você tem que saber que o agravo de instrumento vai ser protocolado diretamente no tribunal. Por isso que vocês vão pegar a petição aqui, eu vou pegar minha peça de agravo de instrumento, que eu botei para vocês no EVA já, está dirigido aqui ao presidente, o desembargador presidente do tribunal. Aí vai de cada um de vocês, tá? Opa, Jamila, começou? Ah, então deixa eu ver a Alice já. Ah, iniciou, isso mesmo. Então tá, deixa eu só para compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Vamos aqui para o nosso... Então a gente faz uma pausa, tá, pessoal, dessa nossa aula. Aí a gente, assim que finalizar lá, eu volto e a gente termina o conteúdo. Tá? A gente consegue finalizar. Se não der para finalizar hoje, se estender muito, aí a gente termina na outra, até porque tempo a gente tem suficiente, então fiquem tranquilos. E quem quiser, eventualmente, tá, fazer professor, eu quero assistir isso noutra hora, mas sempre tem tudo lá no YouTube também, é só acessar. Então, como eu estava falando, né, em relação
a parte da petição, a petição do agravo de instrumento. A gente tem aqui a sistemática primeiro, né, que o código traz para a gente, que é em relação ao ajuizamento, né, o protocolo do nosso recurso diretamente, né, no tribunal. Então, a gente tem aqui o 1016 explicando, né, deixando bem claro que a petição vai ser protocolado lá. Além disso, o nome das partes, exposição dos fatos do direito, razões do pedido de reforma, né, nome e endereço completo dos advogados. Vamos ver isso lá na petição, lá dentro da petição, né, que vai ficar até mais fácil para compreender isso que a gente está falando. Espera aí, eu vou pegar aqui a peça, compartilhar a tela com vocês. Isso, né? Questão do direcionamento aqui, até explico sempre para os alunos que pode ser direcionado só ao egrégio tribunal, né? Essa sistemática você que manda, o que importa numa prova da OAB ou no trabalhinho, aquele que vale nota para no fim do semestre, é que você tenha o direcionamento do tribunal, né? Demonstre que, diferente da apelação, que você direciona ao juiz ACO, né? Juiz ACO, que é o juiz de primeiro grau, aqui não, aqui o protocolo dele é direto. Então, é tão urgente a situação que ele já protocola direto. Tá? Isso aqui é o padrão de alguns, colocar que tem um pedido de efeito suspensivo, tá? Não tem necessidade aqui, porque eu menciono, isso aqui eu deixei porque na outra turma até eu tinha colocado que alguns colocam, né, para frisar, destacam que tem um pedido de efeito suspensivo. Né? Nesse caso, eu coloco o nome das partes, veja que o próprio CPC não diz da necessidade de você qualificar. Por quê? Porque, embora protocolado direto no tribunal, você tem um instrumento, né? E no instrumento a gente já tem a qualificação. Já vai junto, a gente vai ver que os documentos, um deles é a própria procuração das partes. Então, eles já vão estar qualificados, né? Não só nas peças, mas como, né, nas procurações. Vem o seu advogado, com fundamento 1015, interpor agravo de instrumento. E veja que não existe nenhum tipo de agravo, você não pode esquecer disso, não existe o agravo sem pedido, né, do que a gente chama de tutela recursal, né, uma tutela provisória recursal. E aí vem aquilo do efeito suspensivo. E aí você já lembrou e vai anotar isso para sempre, de que o único recurso que tem efeito suspensivo automático é a apelação, lembra da aula passada, né? E mesmo assim na apelação tem casos que retiram o efeito suspensivo, a gente tem que sempre ficar ligado nisso. Tá? O agravo de instrumento ele é um recurso que ele precisa, né, que ele, até por ser urgente, que você peça, né, algo liminarmente. Imagina, você protocola o agravo, ele tem um trâmite no tribunal, nós vamos falar depois, provavelmente na próxima aula, para andar da carruagem. Eu não posso ficar esperando todo esse tempo, porque é tão urgente que eu subi, protocolei no tribunal, eu não posso esperar o fim do agravo. Eu tenho que requerer uma liminar, né, como se fosse uma liminar dentro, um provimento liminar no agravo. E é isso, né, que eu chamo a atenção de vocês, eu nominei aqui como pedido de efeito suspensivo. E aí você já sabe para que serve pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos, né, daquela decisão ACO, a decisão agravada, no caso. Certo? Então, já vamos falar mais sobre isso em seguida. Esse agravo é contra a decisão interlocutória, nos autos da medida tal, processo tal, número tal, tudo explicando que eu tenho que mastigar. Né? Lembra que o tribunal, é a primeira vez que ele se depara com o processo, muito provavelmente, você protocolou lá direto no tribunal e ele precisa saber de onde que saiu essa decisão. Publicada no dia tal, para eu verificar a questão da tempestividade, né? O juízo foi da 6ª Vara Civil da Capital, que aqui é o juiz ACO, que está com o processo, e essa ação foi movida em face da Habitasul, que todos conhecem lá, né? Era dona, né, praticamente, do Jurerê Internacional, que iniciou o empreendimento, né, de Jurerê Internacional. Requer a Vossa Excelência, né, a distribuição de urgência, porque tem esse pedido de efeito suspensivo aqui que eu tenho pressa. E aí,
Veja que é uma peça corrida também, não é? A apelação ela tinha duas peças, porque a primeira era direcionada, né, ao juiz à cor e a segunda peça para o tribunal. Aqui, como já é direto no tribunal, eu faço uma peça corrida, né, como acontece com a inicial, com a contestação. Eu não faço duas peças, né, uma capa, como eu vou falar para vocês. Tudo corrido. Histórico breve necessário, que seriam os fatos, não, dos fatos, como se chama, que está no 1016, né? 1016, né? Aqui, o nome das partes, exposição do fato, né? O direito e as razões de pedido de reforma, né? A parte do direito, que os professores gostam de chamar, né? Que seria mais para baixo. Primeiro eu exponho o que aconteceu no processo, é uma lide meio complexa, por isso que demorou para explicar. E aqui os motivos de reforma que eu chamei de desconstituindo a decisão agravada, né? Então, isso aqui, a partir daqui do desconstituindo a decisão agravada, eu estou tratando dos motivos de reforma. Para quem não leu, eu acho que boa parte de vocês não acabou não lendo, né? Leiam, né? O ideal é que você leia esse recurso para entender do que se trata. É uma decisão interlocutória, né, em que nós tínhamos arrestado bens da Habitasul, era um processo, uma ação condenatória contra a Habitasul. Chegou num determinado momento, nós vimos que a Habitasul não tinha mais, né, tinha poucos terrenos em Jurerê Internacional, um processo já em fase já adiantada, né, já no STJ, e a Habitasul já estava se desfazendo dos bens. E aí a gente pegou e disse, opa, a gente precisa de garantia, um processo grande. E aí arrestou, e alguns de vocês já estão tendo tutelas comigo, tutela provisória, e a gente falou da cautelar, né, cautelar de arresto. Nesse caso nós arrestamos bens, né, arrestamos terrenos, 2 terrenos da Habitasul, e a Habitasul o que fez? Foi lá na primeira instância e disse, eu quero substituir esses 2 terrenos na frente para o mar, lá, aqueles terrenos bons, por 2 terrenos lá no meio do mato. E a juíza disse, ok, pode substituir. E aí, eu disse, não, peraí, o terreno lá atrás não tem a validade dos da frente, né? A gente vai ficar sem garantia. E aí, interpôs esse agravo de instrumento que pede isso, para negar essa substituição. Então, vocês vão ver que isso é colocado aqui, né, na parte toda a fundamentação jurídica. E aí, chegando nesse efeito suspensivo, veja que eu fiz um tópico para ele. E aí você vai ver só onde é que está isso previsto, essa parte. Pega o CPC e você vai ver aqui, pode até já sublinhar aí, ele não dedica um artigo específico para isso, por isso que você vai ter lá no teu material mastigadinho, mas vamos explicar aqui, né? Olha aqui o 1019. Quando um agravo de instrumento chegar no tribunal e vai ser distribuído, ele cai na mão do relator. Tá? E o que ele vai poder fazer, o relator? Além de julgar monocraticamente, que está aqui, sublinhadinho, a gente já viu esses artigos, esse artigo e esses incisos, desculpa, que é o julgamento monocrático, ele vai dizer aqui, ó, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal. Então, veja que eu tenho um efeito suspensivo, e aí isso eu costumo cobrar na prova, você tem que prestar atenção. Uma coisa é efeito suspensivo, e ele diferencia da antecipação da tutela recursal aqui. Como assim, professor? Quando eu peço para efeito suspensivo, é porque eu quero suspender uma decisão, né? A decisão foi positiva, a decisão foi concessiva de algo, né? Eu quero suspender. Exemplo, determinou a substituição dos lotes. Eu quero suspender essas. E a partir do momento que eu suspendo a substituição que foi dada no ACO, eu impeço, né, por hora, por um momento, eu suspendo os efeitos da substituição. Né? Quando um juiz determina a penhora da conta do cliente e eu peço efeito suspensivo, eu estou suspendendo essa, né, penhora que aconteceu na conta do cliente. Quando o juiz determina pagamento dos alimentos caros, você quer que não aconteça, você entra com agravo com efeito suspensivo. Então é fácil. Decisão positiva, ou seja, concedeu algo, peço, né, e vou interpor um agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. Certo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, nem se estão me acompanhando aí, né, depois da palestra, mas espero que estejam. Qualquer coisa, só gritar.
Opa, já vi que tem. Então aí, beleza, Alberto. Alberto tá sempre junto. Né? O famoso tamo junto. E aí, além do efeito suspensivo, a gente tem a tutela antecipada recursal, que é uma outra modalidade. Né? A questão da tutela antecipada recursal é quando a decisão foi negativa, né? Ou seja, ela negou algo que foi pedido em primeiro grau, né? E aí eu estou pedindo para que no agravo eles concedam, né, aquilo que não foi dado. Por exemplo, né, se eu peço alimentos e foi negado em primeiro grau, você vai entrar com agravo de instrumento, contra a decisão interlocutória que não fixou alimentos, pedindo a tutela antecipada recursal. Tá? Então, é o contrário, né, do efeito suspensivo. Por que eu falo isso? Professor, é a mesma coisa. Não. Porque imagina, algo que não foi dado, não tem como você suspender. Né? É errado fazer. Até já vi advogados que colocam tudo como efeito suspensivo. Mas incorreto, até porque o 1019, inciso 1, diferencia. Né? Ou deferir antecipando a tutela parcial. Então, ou seja, ele está falando que a tutela antecipada recursal é diferente do efeito suspensivo. E fica feio. Né? Até tudo bem, o tribunal pode chegar lá, o desembargador olhar e dizer, tá, putz, o advogado aqui o que ele quer é o antigo efeito suspensivo ativo, né? Efeito ativo, ele quer que dê algo que não foi dado. Tá? Mas ele chamou de efeito suspensivo. Mas é feio. Né? Ele até pode entender, vai ler o que você quer caçar a decisão singular, lá, a decisão de primeiro grau, né? Mas você vai utilizar a nomenclatura correta, né? Não vai ficar chamando tudo de efeito suspensivo. Você só suspende o que foi dado. Né? Então, no caso, se vier uma decisão que você pediu a penhora de uma conta corrente do teu parte adversa e o juiz negou, você vai agravar, que é o interlocutório, né, a tutela provisória que você pediu eventualmente, e você vai requerer, né, vai nominar ele com agravo de instrumento com o pedido de tutela antecipada recursal. Tá? No meu caso aqui, é legal, o Gustavo também tá junto, a gente tem aqui o efeito suspensivo, e aí eu explico que a juíza determinou o arresto, né, levantamento do arresto, para botar outros terrenos. Então, essa, né, decisão dela positiva, ou seja, que concedeu um direito pleiteado pela Habitasul, eu quero suspender. Certo, senhores? Então, só para deixar bem claro, quais são os requisitos desse efeito suspensivo? Que muita gente diz, professor, eu não sei como é que eu vou pedir, o que eu tenho que comprovar para receber esse efeito, né, para que seja dado esse efeito suspensivo. E aí você vai lembrar daqui do 995. Tá? Aqui, ó. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Então, eu vou até anotar no chat aqui para vocês quiserem copiar. Opa. Né? Efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal, eles precisam de dois requisitos. Né? O fumus boni iuris, vocês já conhecem, e periculum in more. Né? O que significa isso? Né? O fumus boni iuris é o latim, né? Em latim, traduzindo para o português, é a probabilidade de provimento do recurso. Tá? Isso, probabilidade, é o nosso fumus boni iuris. E o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação é o periculum in more, ou seja, a urgência. Então, sempre que você for pedir, e aí você vamos lá para a minha pecinha, né? Aqui, pecinha não, estou sendo peção, aqui, peça maneira, peça boa. Tanto que deu certo na época. Efeito suspensivo. Eu coloco aqui que eu tenho os requisitos, eu explico, né? E descrevo aqui que eu tenho, né? Fumus boni iuris e periculum in more, né? Então, isso tudo você vai ter que explicar para o magistrado, né? Dizendo que eu tenho a probabilidade do direito e o... Opa, não. Aqui, não coloquei no chat, só falei que ia colocar e não digitei, mas não passei para vocês. Tá?
Então, você vai ter que sempre mencionar a probabilidade e lembra do 995, né, parágrafo único do CPC, como um requisito, né, como onde é que eu tenho os requisitos para esse tipo de tutela, quando o CPC não faz, né, não fala. No nosso caso aqui, se não, naquele determinado recurso não falar quais são os requisitos, sempre fundos boniúris e periculum in mora. Isso que você vai ter que demonstrar para fins, né, de obter essa, né, como se fosse, entre aspas, liminar do teu agravo. E se você esquecer disso, vai dar muito ruim. Tá? Tem até alunos, às vezes eu cobro na prova, ali eu boto que o efeito suspensivo, a tutela antecipada recursal no agravo, ela é automática. Não é. Tá? Não é porque a gente já viu que o único que tem efeito suspensivo é a apelação. Ele é automático, ele também não precisa nem pedir. Tá? Nos demais recursos você vai ter que ter habilidade de pleitear. Então imagina você prejudicando o teu cliente, cuidado com isso, você pedindo, entrando com agravo, que é questões urgentes, e você não pediu nada em relação ao efeito suspensivo da antecipada recursal. O que vai acontecer? Ele vai ficar tramitando, um trâmite normal, manda a outra parte responder, e depois vai para a sessão daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, e aí o teu cliente passando necessidade, precisando eventualmente de um medicamento que foi pedido, porque você esqueceu desse pedido. Então, cuidado, lembre-se lá do 1019, tá? Inciso 1, se cair para você fazer um agravo de instrumento, né, no nosso trabalho lá, você vai ter que lembrar desse checklist, olha lá o nosso material. No material eu deixo bem claro que você tem que colocar, né, mais aqui para baixo, está aqui 1019, providência que o relator pode tomar, e eu falo dos dois, efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal. Então, se faltar isso, seja na OAB, seja na minha prova, vai ser descontado ponto. Você matou, eu costumo dizer que não tem sentido um agravo de instrumento sem esses pedidos. Tá? E aí até você pode anotar junto do teu 1016, né, porque ele não fala aqui no CPC de forma clara isso. Né, que é até uma crítica que a gente faz, que aqui, quando ele fala 1016, ele fala os nomes, exposição do fato, razões de pedido de reforma, nome e endereço dos advogados, e não diz, não trata. E até quando está presencialmente, eu digo para os alunos, vai lá no 1016 e anota ali, né, faz como se fosse um inciso 5 aqui, e anota pedido de tutela antecipada recursal ou efeito suspensivo, dependendo de qual for o teu caso. Então não esquece disso. Certo? Esse inciso 4 é um diferencial do agravo, que ele pede, no apelação não pede isso. No agravo ele pede o nome e endereço completo dos advogados das partes, constantes do processo. Isso ele faz, né, para a gente entender por que ele pede, ele está já lá no tribunal, né, um protocolo direto no tribunal, e ele precisa saber quem são os advogados para as intimações, né, para intimar para contrarrazões e etc. Tá? Por isso que ele pede no agravo de instrumento essa indicação. Na apelação, não, porque o processo sobe junto. Né? No recurso especial, extraordinário, o processo está junto. Então, aqui não. Aqui, por ser protocolado direto, além do instrumento, que a gente já falou das cópias, se o processo for físico, eu tenho que indicar. E aí, se você for ver como é que isso é feito na peça, está aqui. Ó. No final, você viu no item 43, aqui eu boto. Ó, informa ainda o nome e endereço dos procuradores para fins de cumprimento do 1016, inciso 4. Aí eu botei aqui o meu nome, endereço do escritório e tal, e da outra parte. Claro que isso você pode colocar lá no início da peça, tal, o que importa é cumprir. E aí volto a falar, se você esquecer isso na OAB, menos 0,25. Né? Na minha prova, vai ter desconto de nota também, porque são, tudo, né, são coisas que constam no modelo, e não só no modelo, não é o Leonardo que inventou, está no CPC, está aqui no inciso 4. O famoso, né, que eu sou até chato com isso, checklist. Né, eu brigo com meus estagiários às vezes porque eu digo, faz uma peça tal. E aí você olha os artigos tais para você fazer a peça, né? Contestação, eu vou usar o 335, 337, B. E aí eles fazem, né, um rascunho até para praticar e aí esquece, né, de colocar um dos itens que precisa. Né? Às vezes esquece de pedir condenação em sucumbência. Isso tudo está no CPC
tem modelinhos que a gente repassa, né, para ter uma noção do norte, e aí você tem que corrigir. Você diz, olha, não pode isso agora até o momento de errar, porque você é estagiário, né? Mas depois você vai ser profissional, imagina você ter, né, que emendar, né, uma série de coisas que pode prejudicar o teu cliente. Então, cuidado com isso. 1017 aí já fala depois do que precisa juntar de documentação. Mas vamos acabar a nossa peça aqui. Ele já está se dirigindo, não quero enfarar, né, o pessoal que está aí ao vivo também, está prestigiando. E com tantas informações, mas a gente vai ver aqui que depois desse efeito suspensivo chegam os pedidos. Tá aqui, ó, os pedidos finais, vamos dizer assim. Só para acabar essa peça, que você vê que não é, né, o chato dela são os detalhes, né, os detalhes que a própria lei traz. Quando a OAB cobra muito mais agravo de instrumento do que a apelação, justamente porque você precisa estar atento a detalhes. Tá? Pedidos finais. As razões desse recurso e tudo mais, né, eu explico, na prova o direito dos agravantes e ver suprida a tutela jurídica e tudo mais, pelo que vem requerer essa egrégia Câmara se digne conhecer e dar provimento. Veja que isso é padrão. A gente pediu conhecimento, admissibilidade e provimento, no sentido de reformar a decisão, né, a COR, confirmando o efeito suspensivo já requerido, que eu vou confiar que quando julgar o mérito eu já ganhei o efeito suspensivo, negando a substituição dos lotes pleiteados, né, pleiteada pela agravada Habitasul. Então, botei um pedido principal, né, e depois eu informei aqui os dados dos advogados. Veja que é simples, tá? É uma questão simples. E aí, até você pode perguntar em relação, lembrando aí da nossa aula sobre os honorários, lembra os honorários recursais? Lembre-se que o STJ definiu que, no caso desse agravo, né, os recursos de decisão interlocutória, como é o caso do agravo de instrumento aqui, eles entendem por não condenar honorários recursais, por isso que não está pedido aqui. Então, você vai ter que lembrar disso, né, e não há necessidade, não é correto pedir honorários sucumbenciais. Tá? Então, não vou pedir honorários de sucumbência recursal, lá do 85, parágrafo 1º, porque não cabe, segundo o STJ, em recursos de decisão interlocutória. Isso que não é o interesse do legislador, não era esse. Pede deferimento, local, data, nome do advogado e OAB. Então, veja que é uma peça, né, tranquila, mas cheia de pequenos detalhes. E aí, além da peça em si, de fazer uma petição bonitinha, fundamentada, com as razões do recurso, eu tenho que formar o meu instrumento. Né? Por isso que ele fala aqui, o agravo de instrumento será instruída na petição. Ou seja, se o processo é físico, o que eu tenho que conter? Né? Depois aqui embaixo, ele fala aqui, se o recurso for interposto pelo sistema de transmissão de dados, não é aqui, parágrafo 5º. Sendo eletrônicos os autos, dispensam-se as peças do inciso 1 e 2, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que tenham úteis. Ele está dizendo aqui que o instrumento só tem sentido se o processo é físico. Né? Por quê? Porque o processo, ele está, né, aquele negócio, no eletrônico, ele faz um link com o primeiro grau. Na hora que você vai distribuir um agravo, ele pede para linkar. Qual é o teu processo? Qual é o teu processo de primeiro grau? Então, ele já puxa tudo. Né? Alguns tribunais ele deixa disponível ali para o desembargador acessar, outros ele já puxa todas as peças. Então, não tem a necessidade de você estar formando o instrumento ser eletrônico. Parágrafo 5º do 1017. No caso, vamos dizer, supor que você está diante de um processo físico, ele diz aqui as principais peças, né? A inicial, você vai tirar cópia, contestação, a petição que ensejou a decisão agravada, um pedido, de repente, que você fez no meio do processo e foi indeferido, a própria decisão agravada, né? A certidão ou outro documento que comprove a intimação do advogado, quando é que ele foi intimado, né? E é isso para comprovar, obviamente, a tempestividade. Então, você vai ter que ver, o que foi? Está no Diário Oficial. Pode pegar uma cópia e juntar do Diário Oficial. Não, tem uma certidão já nos autos. Beleza, né? Se for o caso, tira a cópia da certidão e junta,
aquela certidão que é padrão, né, que aparece lá, certifico que foi protocolado, né, que a decisão tal foi publicada no dia tal. Então, você já vai ter. E o legal é que esses sistemas, hoje em dia, né, eles já publicam, dão uma certidão de publicação em prazo final. Então, vai ficar bem fácil para comprovar a tempestividade. Tá? Procurações das partes, do agravante e do agravado. Né? E, se for o caso, declaração da inexistência de documentos. De repente, você não tem algum desses documentos. E aí você vai, né, fazer declarar sob sua responsabilidade. Então, eu cheguei a pegar uma época que eu tinha que pegar, quando não tinha um documento que o CPC exigia, né, você tinha que pedir uma certidão no cartório de tramita o processo. Por favor, me dê uma certidão de que não tem contestação ainda. Né? Por quê? Porque era tudo físico e precisava protocolar no tribunal. Para não ter problema, eu tinha que pegar uma certidão, daí a chefe de cartório lá diz, certifica que não existe ainda contestação, pois a parte não foi citada. Né? Ou ainda está no prazo de contestação, ela não foi apresentada até esse momento. Não tem procuração do réu ainda, porque não foi citado. Tudo isso tinha que ter uma certidão. Hoje em dia está uma beleza, basta dizer não tem os seguintes documentos, né? E aí basta isso, porque a palavra do advogado, né, a declaração dele, nesse sentido, supre, né? Não há necessidade de autenticação alguma. Inclusive, né, também, eu sempre comento isso, eu peguei uma época que tinha que autenticar as cópias do instrumento. Você tirava as cópias para fazer o instrumento e ainda tinha que ir, quando eu era estagiário, tinha que ir no cartório e mandar autenticar. O CPC dizia, né, o CPC de 73, que tinha que juntar as cópias autenticadas da inicial, contestação. Isso é uma mão de obra danada, né, que hoje em dia não precisa. Você basta declarar, geralmente o advogado muitas vezes coloca, né, que as peças anexadas correspondem, né, à original. Essa declaração já é aceita e não precisa de autenticação alguma. Então, isso facilitou muito a vida. Né? Além disso, né, o preparo, o pode de remessa e retorno, né, e depois explica como é que protocola, o correto é direto no tribunal, ou se estiver no interior, pode protocolar direto na comarca, né, seção ou subseção judiciária. Então, se de repente você está lá em São Miguel do Oeste e não quer se deslocar, né, porque é muito longe, ou mesmo, né, estando na Palhoça, você não quer se deslocar, não é obrigado a ir até o tribunal. Mas é comarca contígua, é muito próximo. Não é obrigado a ir até o tribunal. Para esse deslocamento, você pode protocolar em primeiro grau, vai lá na distribuição do fórum, ainda mais se você estiver lá em São Miguel do Oeste, é muito mais longe, você não tem que pegar um avião, né? Vai no fórum de São Miguel do Oeste, vai no fórum de Palhoça e diz, isso aqui é um agravo, quero que vocês mandem para lá. O teu protocolo na comarca já é suficiente para tempestividade. Né? Aí eles remetem por malote o teu agravo. Tá? Ou também tem outros, né, ele fala aqui, postagem, né, pelo correio, com aviso de recebimento, vai valer o teu protocolo no correio. Atualmente, né, com essa greve não é interessante utilizar essa sistemática, depois tem pressa. Facsímile, né, aquele negócio que ninguém mais tem fax. Outro dia eu tive que, no mesmo que no escritório a gente precisou de um fax, e a gente foi se tocar que não tem. Né? Perguntou no prédio lá, encontrou no outro, né, no outro bloco lá do nosso prédio, tem 2 torres, achou um escritório que tinha. Tá? Outra forma prevista em lei, então pode ser por e-mail, né, e etc. Claro, dá para protocolar pelo site, né, isso a gente tem, hoje em dia, esse processo eletrônico, melhor ainda, mais fácil. Né? A maior parte, mesmo quando a gente não, né, um processo físico, né, tem tribunais, no sistema seja SAGE, seja EPROC, que aceitam, né, que mesmo que no começo, ali, quando a gente não tinha tramitação eletrônica, não tinha protocolo eletrônico ainda, a tramitação eletrônica do processo, em segunda instância, teve um período que não tinha, aí você mandava né, entrava no sistema, protocolava eletrônico, né, tudo digitalizado, bonitinho, aí o tribunal imprimia, dava uma mão de obra e um gasto do tribunal, mas ele imprimia o teu agravo e o instrumento e colocava para julgamento. Né? Mas é isso aí, Alberto, né, que pode protocolar. Claro, você vai atrás, né, do tribunal e vai verificar como é que é na sistemática deles.
dele, né? Do próprio tribunal. A gente teve um período né, que era só físico, depois passou a ser eletrônico, mas eles imprimiam, e hoje em dia é só eletrônico, né, o que facilitou muito a vida. E aí tem outras formas, eu já peguei uns 5 anos, acho que faz uns 5 anos, eu cheguei no tribunal, era de Alagoas, daí a gente fez por e-mail, eles não tinham ainda sistemática, depois, por correio, e eles tinham previsto, né, por uma resolução deles por e-mail, em vez de ficar mandando por fax, como alguns faziam, simplesmente mandavam e-mails, davam o ok, né, e depois imprimiam e anexavam o processo físico. Então, só para relembrar. Na falta da cópia de qualquer peça, no caso de outro vício que comprometa a admissibilidade, o relator vai aplicar o 932, parágrafo único, ou seja, ele vai ter que deixar suprir. Então, de repente, se você deixou de anexar uma peça, o legal do CPC é que ele aplica o que a gente já viu, 932, parágrafo único, que é a possibilidade de uma emenda recursal. Né? Você ajusta o que for possível. Claro que ele está falando em peças, né, documentos que de repente você faltou recolher, né, e sempre que, né, e aí a gente vai ver o STJ diz, né, depende, claro, vai ser muito de cada caso verificar se é possível suprir aquele problema. Como nós já falamos aqui, uma falta de fundamentação não vai ser caso do 932, parágrafo único, né? O que ele deixa suprir, o que ele admite suprir, né, são esses lapsos né, que a gente chama formais, em termos de documentação, em termos, né, de repente, uma falta de você explicar que não existe aquela peça. Aí, olha, junte a contestação ou explique porque não juntou. Depois, putz, esqueci, não juntei porque não tem ainda. Então, claro que isso está cada vez com o processo eletrônico vai ficando em desuso nessa sistemática toda, porque ele sempre faz o link, eu não preciso estar justificando. A dica é, se for processo físico, eu costumo dizer, e eu fiz aqui no meu caso, no meu agravo, vou lá para cima, vocês vão lembrar que eu coloquei que eu botei a cópia integral, ó, informando que instrui o presente recurso com a cópia integral dos autos. Então, ou seja, a dica que eu sempre falo na prática para os alunos é, na dúvida, se fosse o físico, o processo, em vez de ficar tirando cópia de uma coisa ou outra, porque se você lembrar aqui, no 1, depois tem o inciso 3, ó, facultativamente com outras peças. A pior coisa é você ter negado o teu efeito suspensivo, depois o mérito, porque de repente isso ficar na dúvida sobre um ponto, você não juntou, especialmente se o processo, né, tem muitos detalhes, aí é interessante que você anexe cópia integral. Né? Eu fazia muito isso. Claro que se você pegar um processo com, sei lá, 13.000 páginas, acima de 1.000 páginas, e né, vários volumes, como eu já tive casos de ter que levar de carrinho para o escritório, aí sim você vai selecionar as principais e vai ter que ter habilidade das facultativas. O que é importante que eu junte? Aí você vai ter que ter essa habilidade de saber o que é e o que não é importante. Tá? Então, isso é em relação a peças, a gente já viu o que tem que juntar, o que não pode faltar está no 1016 na peça e documento no 1017. Tá? Lá no nosso materialzinho, então, fala da petição, as cópias estão no 1017. Né? Daí tem o 1018, tá? Que é a parte já indo para o final, porque o julgamento a gente vai deixar para a próxima aula. Eu não adentrei o julgamento na outra turma, e eu vou deixar também na de vocês. Só quero falar do 1018, que é algo que às vezes as pessoas não compreendem. Outro dia, um estagiário, grande estagiário que a gente tem lá, o cara fera, foi o primeiro colocado no vestibular na época dele, da UFSC, super estudioso. Ele é italiano, mas a gente chama de alemão, né, porque tem aquele perfil bem focado, sisudo, assim. E ele estuda tudo, né, sabe bastante coisa de processo. E outro dia ele colocou esse 1018 errado, ele entendeu o 1018 errado. Vamos ver como é que funciona. 1018, tá aqui, ó. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo do instrumento, comprovante da interposição e relação dos documentos que instruíram o recurso.
Olha, veja que ele fala primeiro, né, poderá requerer a juntada aos autos do processo. Isso ele está falando que o agravante poderá juntar em primeiro grau. Em primeiro grau, ele junta, porque o processo está no tribunal, o recurso foi interposto no tribunal, e está dizendo aqui que pode juntar aos autos do processo, ou seja, em primeira instância, ou se não for em primeira instância, no ACO, onde prolatou, aquele magistrado ou tribunal que prolatou a decisão agravada, até para dar conhecimento para ele. A ideia é essa. Olha, eu recorri da sua decisão, então poderá requerer a juntada de cópia da petição do agravo. Se junta ao agravo, além de informar que interpôs o agravo, se junta uma cópia dele. Comprovante da interposição, que é o protocolo, né? Basta ter um carimbão ali de protocolo ou eletronicamente a data, né, que você e hora que você protocolou o teu recurso, até para o magistrado lá saber se está tudo certo, se foi tempestivo. E documentos, o que você juntou lá para o desembargador? Né? E aqui tem os parágrafos. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, ela é considerada prejudicada. Então, ele está dando a entender que esse 1018 aqui, o meu estagiário não tinha entendido por que acontecia, esse também, essa informação, o ACO, né, ao que prolatou a decisão, é também para propiciar uma retratação. E aqui diz, ó, se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo do instrumento. Então, isso significa que a ideia dessa informação para o ACO, porque o juiz de primeiro, vamos supor que seja primeiro grau, né, ele está tocando o processo. Ele te ferrou com aquela decisão, mas ele continuou tocando o processo. E você entrou com agravo, você está comunicando a ele para dar oportunidade de ele retratar. Né? E aqui o parágrafo primeiro diz isso. Se ele comunicar que reformou, ou seja, ele se retratou, porque ele pode olhar o teu agravo e dizer, meu Deus, o cara tem razão. Deixei passar isso despercebido, vou tomar uma chamada do tribunal, não respeitei o direito dele, estou louco para subir para o tribunal, me tornar desembargador, vou pegar mal isso aqui. Né? Então, ele pode chegar e exercer o juízo de retratação. Geralmente, quando você comunica em primeiro grau, a peça que eu faço sempre padrão é pedindo a retratação. Informa que interpôs o agravo, juntei tais documentos, está aqui o comprovante de interposição, e requer a retratação. E aí ele vai dizer se sim ou não. Se retratou, ele já comunica ao tribunal, restou prejudicado, ou seja, se, né, já reformou aquilo que eu queria reformar, não tem por que julgar esse agravo, ele está prejudicado. Né? E aqui depois, não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput no prazo de 3 dias a contar da interposição. Veja que ele está falando, se for eletrônico, eu não preciso fazer essa comunicação, porque o próprio sistema já faz. Você interpõe o agravo, ele faz o link e já avisa. Tá? A ideia é, se o processo é físico, né, eu preciso. E se for físico, tem 3 dias contados da interposição. Olha aqui. Né? E aí eu chamo a atenção para vocês que é perigosíssimo isso aqui, esse processo é físico. Porque ele fala aqui para a gente, olha que sacana esse legislador, ele falou, poderá requerer a juntada. E olha o que diz o parágrafo 3º, o descumprimento da exigência do parágrafo 2º, nesses 3 dias, que é informar o primeiro grau, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo. Olha que coisa isso. Né? Aqui poderá requerer a juntada da cópia da petição do agravo e tudo mais, e aqui depois fala em 3 dias tem que fazer isso, e depois o parágrafo 3º, né, importa em inadmissibilidade. Isso significa se você der uma cochilada, igual aquele promotor lá, né, que julgamento virou meme, que tá falando, né, se você der uma cochilada, se você não cumprir o 1018, isso vai gerar não admissibilidade do agravo. E isso já vi acontecer, né, claro, hoje em dia com o processo eletrônico, né, não acontece, mas no processo físico cansava de ver, porque essa mesma sistemática existia no CPC anterior. Cansava de ver o cara achando que arrombou, que fez um agravo maravilhoso, que ia ganhar, agora eu se consagro, né? Ótimo. Ganhei até o efeito suspensivo que eu queria, tudo mais. Aí outra parte olhava, putz, isso daqui, ó. No processo principal, não cumpriu. Foi no 4º dia, no 5º dia que ele comunicou, ou nem comunicou a existência do agravo.
inadmissibilidade. O juiz de primeiro grau vai ficar até feliz, vai dar uma risadinha, vai dizer, toma, ele já comunica, né? Ou até a própria parte já pode comunicar, a parte adversa, na hora de responder o agravo, já comunica, diz, lá embaixo ele não comunicou no prazo. E aí, caixão para o Billy, né? Inadmissibilidade do agravo. Né? Não admito o agravo porque não cumpriu. Certo, pessoal? Só para lembrar disso, do 1018, a importância do 1018, se o processo é físico, cuidado com o poderá juntar, que esse poderá estar errado, se deviam ter corrigido, né? Deverá juntar, porque senão tem inadmissibilidade. Tá? Só para a gente ir embora, né? Aqui, a gente passou das 10 horas, se vocês estão cansados, já viram, né? A outra palestra, outro assunto pesado, né? Que é a questão penal, muita informação. O agravo, ele vai ter um trâmite muito rápido, que a gente vai ver mais detalhado, mas um trâmite rápido, né? E simples, porque o agravo precisa ser assim. A gente vai ver que a gente interpõe o agravo, vai para decidir a liminar, né, entre aspas, o efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal, na sequência, contrarrazões e julgamento. Tá? Então, ele tende, inclusive o próprio tribunal, ele tem essa sistemática de dar prioridade ao agravo de instrumento. Por quê? Porque o agravo de instrumento é decisão interlocutória. Se você demorar para julgar, já vai ter saído a sentença no ACO, né, ou saído a decisão final no tribunal ACO. E aí perde o sentido. Né, pede o objeto. Se um agravo demorar muito para julgar, né, se sair a sentença, o próprio magistrado em primeiro grau comunica, se as partes, se não fizer as partes, pode fazer, para comunicar o tribunal. Diz, olha, sabe aquele agravo de instrumento que já está aí há tempos, vocês demoraram, já saiu a sentença. E se saiu a sentença, né, ela engloba todas as decisões interlocutórias, né, inclusive essa que está objeto do agravo, então ele vai perder o objeto. Da mesma forma que a gente falou ali em cima. Né, quando o juiz retrata, né, porque ele se retratou, perdeu o sentido do agravo, perde o objeto. Aqui também, se demorar muito para julgar o agravo, né, e sair a sentença, estou dando um exemplo de agravo de primeiro grau, né, que sobe para a segunda instância divina do primeiro grau, perde o objeto também. Então, os tribunais têm dado prioridade, julgam muito mais agravo, muito mais rápido o agravo do que uma apelação. Não tem tanta pressa assim. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer sanar alguma dúvida até agora? Não? Perfeito, Bruno. Tá aí junto também. Então, leio, dei uma lidinha na peça, né? Então, na próxima aula, eu vou falar do fluxograma e outros detalhezinhos aqui do julgamento, tá? do agravo. Mas é isso, tá? Desejo uma ótima noite para vocês. Mas quem quiser, eu fico mais um pouquinho aqui para tirar alguma dúvida. Mas é isso que interessava.